Muito bem. Olha, no calor, o uso de aparelhos com ar-condicionado, ventilador e climatizador aumenta bastante. Um detalhe importante é fazer a higienização desses aparelhos para não sofrer com problemas respiratórios. Com a chegada do verão, pessoas que sofrem de algum tipo de alergia, como a rinite, podem sofrer as consequências de utilizar ventiladores, climatizadores e até mesmo o ar-condicionado sem uma boa manutenção. Primeiro, o ar-condicionado ele acumula muita poeira doméstica, muito ácaro. E o ácaro ele é um grande vilão para quem tem rinite. Então, a pessoa começa a ter nariz entupido, espirro, coceira, coriza, coceira nos olhos ou no nariz. Então, o ar-condicionado ele acaba muitas vezes colocando essas partículas em suspensão no ar. Então, esse é o principal agravamento. Uma segunda possibilidade que pode acontecer é a serpentina do ar-condicionado, que acumula líquido e eventualmente acumular mofo, fungo. Então, se a pessoa tiver uma rinite também a fungo, ele vai ter uma exacerbação clínica. Um terceiro ponto que o ar-condicionado pode piorar as pessoas é o ressecamento da mucosa nasal, principalmente se o ar estiver muito frio, abaixo de 21 graus, por exemplo, existe uma maior probabilidade disso acontecer ao longo da noite ou ao longo do dia, dependendo dessa exposição da pessoa. Outra atenção deve ser os sinais que o próprio corpo dá. Uma pessoa que está com tosse frequente, espirros, coceira nasal, precisa se atentar, pois são indícios de que existe poeira e sujeira acumulada. Uma coisa que ajuda bastante evitar essas crises recorrentes de rinite seria o paciente ter o hábito de lavar o nariz com soro fisiológico, umas 2 ou 3 vezes ao dia. Isso ajuda a modificar a mucosa nasal, diminuindo o risco de ressecamento, de inflamação e de acúmulo de vírus, bactérias e alérgenos respiratórios. O segundo ponto, usar um umidificador mesmo em épocas de chuva, quando a gente vai dormir. Se você dorme numa temperatura um pouco mais baixa, a tendência é que o ar-condicionado promova um ressecamento da via aérea, promova uma diminuição da umidade do ar. Então, os umidificadores eles ajudam a evitar essa queda abrupta, principalmente à noite, na madrugada, quando o paciente está exposto a uma temperatura mais fria. É importante alertar que quando a pessoa começa a ter crise de tosse, irritabilidade ocular, congestão nasal, uma coriza frequente, isso pode ser um sinal direto que o ar-condicionado que a pessoa utiliza pode estar sujo. Então, se a pessoa é uma pessoa alérgica, ela precisa ter esse cuidado frequente do ar-condicionado. Por isso que é importante você sempre manter aí, os seus aparelhos para refrescar ou ventilar sempre limpos e com a manutenção em dia.